De volta com o Espaço Feminino. Olha, os nossos convidados estão preparadíssimos. É só você ligar fazendo a sua pergunta, 21 12 62 22, o telefone para você falar e perguntar sobre consumo feminino. E já já eles vão nos responder a respeito de uso de cartão de crédito para esse final de ano, como é que fica essa questão de cheque, crediário, porque às vezes a gente coloca o pé na jaca, né, gente? Não dá, né? Que não deu, que não dá. Mas agora, nosso chefe aqui, Rodrigo Augusto, vai estar fazendo então os pastéisinhos de forno, né? Uma ideia para os petiscozinhos de Natal. Natal, Ano Novo, a gente não quer fazer aquela ceia enorme de Ano Novo, né? Então a gente pode estar fazendo os petiscos. Agora, Rodrigo, os salgadinhos. A receita, você, francamente, essa receita, ela é econômica? É um pouquinho, cara. É um pouquinho, cara? Mas ela pode se tornar econômica, no caso? Pode, sim. Então, não, eu estou falando isso por conta dessa questão do final do ano e a gente quer estar reduzindo os gastos e aí o Rodrigo dá uma ideia pra gente, se tiver alguma sugestão. Agora, os recheios a gente pode estar variando e economizando neles, né? Tá. Por exemplo, eu tenho um aqui que é só um pedacinho de ameixa e bacon. Então, então não fica tão salgado, não, o que é mais caro aqui da massa é o creme de leite. Ah, também não é assim, né? Então, assim, é uma coisa que é um pouquinho mais cara, mas não assim absurda, né? Então, vamos começar nossa vamos receita. lá. 800 gramas de farinha de trigo peneirada, tá? A gente sempre peneira para poder tirar todas as sujeirinhas, tudo que vem junto com a farinha. 300 gramas de manteiga. Temperatura ambiente, Rodrigo? Sempre. A gente sempre usa manteiga e ovo, sempre temperatura ambiente, tá? Okay. 2 colheres de sopa de fermento em pó. Tá? Sal a gente coloca a gosto. Eu nunca coloco muito sal porque a gente sempre vai caprichar um pouco mais no recheio para dar mais sabor. É só para corrigir, né? Só para corrigir. Né? Se eu fosse fazer ela doce, acrescentaria aqui agora uma colher de açúcar. Para poder a massa ficar mais coloridinha, né? Não ficar tão branquinha assim. Então a diferença do salgadinho pro... Tá. O açúcar dá a coloração. Né? Vou tirando aqui para te ajudar, tá? Isso, obrigado. Então aqui a gente mistura tudo com a mão e vamos colocando o creme de leite aos poucos. Então o creme de leite é mais ou menos 300 gramas, né? Porque se for o creme de leite de lata, que ele é mais grossinho, a gente coloca 300 gramas. Se for o creme de leite de caixinha, a gente vai colocar um pouquinho menos por ele ser mais líquido. Fui informada por Letícia Maria que você vai precisar desse? Vou. Então, devolvendo. Vamos lá. E aí a gente vai amassando com a mão mesmo, tá? Esse aí, você está acompanhando aí, são os ingredientes para a massa que seria para o salgado. Isso. Se fosse, no caso, usar o doce, a gente coloca uma colherzinha de açúcar para poder também dar o adocicado e mudar a coloração. Fica um pouquinho mais... Legal. Tá bom? E aí tem esse trabalhinho com a massa que... Isso, que eu não vou fazer ele todo, que eu já tenho uma massinha pronta. Tá. Então explica pra gente, você colocou essa... Depois que ela fez, integrou todinha... Isso, ficou toda homogêneazinha. Aí eu boto ela para descansar 2 horas na geladeira. Tá? Para ela poder ficar bem homogênea, você pode ir bem lavar legal. sua mão ali, que aqui a gente já tem uma, ok? Eu vou passando para vocês de casa os ingredientes que você já viu aí dessa massa do nosso pastel. Posso, chefe? Pode, com certeza. Então, tá aí no vídeo para você os ingredientes. 800 gramas de farinha de trigo, 300 gramas de manteiga, 300 gramas de creme de leite, sal a gosto, 2 gemas para pincelar e uma colher de fermento em pó. Para o recheio do pastel, a gente está fazendo aí o pastelzinho salgado, né? Então é um peito de frango que foi cozido, desfiado, 200
gramas de ameixa para o que for doce, para a massa doce, né? Não, para o agridoce, que pro é agridoce, o ameixa com bacon. Costa. Não se mete na receita, Márcia Costa, só diz. 200 gramas de bacon e para o recheio do tartelete, um copo de requeijão e 2 ovos. Isso. Então aqui eu já tenho a minha massinha pronta, descansada. Que ficou 2 horas na geladeira. Tá. Para poder ficar bem homogêneo, tá? Tudo bem. E aí, o que as pessoas erram muito na hora de abrir essa massa e modelar é tacar muita farinha, né? Na hora de abrir. E aí, esse pastelzinho, ele não vai ficar bom, né? Então, segredo do chefe, então, como a gente faz? A gente pega um pedaço dessa massa, né? E vamos abrir entre 2 plásticos. Que aí eu tenho certeza que não vai farinha nenhuma. E não vai agarrar na minha mesa. Pronto. Ok? Difícil, né? Totalmente tranquilo. Para você que está em casa e está pensando aí nos petiscos de fim de ano. E pode até ser para algumas reuniões que vão acontecer durante esse... Sim, amigo oculto, né? Precisa de alguma coisinha para... Para beliscar. Então, aí eu começo minha modelagem. Tá. O recheio, o que eu fiz? Eu peguei meu frango, cozinhei, desfiei, depois eu refoguei ele com cebola e alho, né? Botei um pouquinho de extrato, cheiro verde. E aí, agora, depois de frio, eu começo a rechear. Tá. Então, eu vou fazer 2 modelinhos de pastéis para o pessoal poder aprender. O redondinho, que é tradicional. E um quadradinho. Rodrigo, no vídeo a gente tem aí os seus contatos, telefone da Faetec, né? Isso. E eu queria que você pudesse falar para o pessoal de casa, porque a Faetec é super parceira, assim, tem ajudado bastante a gente aqui no espaço. Obrigada, agradecimento aí especial. Inclusive quem quiser tirar alguma dúvida, é só ligar lá por 2332-4140, lá na Faetec, me procurar lá, né? Ou pelo site www.faetec.rj.gov.br. Fala um pouquinho pro pessoal de casa, os cursos da Faetec são fantásticos, né? Nossa, vocês não têm noção. Cursos técnicos maravilhosos. Inclusive, tem alunos lá que já saem, já abrindo seu próprio negócio, né? Tem vários alunos meus que, quando eu ensino salgadinho lá para eles, ou montam uma fábrica, ou montam um bufezinho, né? E aí é o orgulho da gente, na verdade, né? Nossa, muito bacana. Então, aqui o quadradinho, né? Colocou o recheio. Botamos o recheio, selamos bem aqui com o dedinho, tá? Vamos modelando assim para ficar bonito. Agora o redondinho. O redondo, a mesma coisa. Tá? A gente bota aqui recheio. Eu gosto de pastelzinho com bastante recheio. O salgado tem que ter recheio, né? Eu acho. Tem que ter massa, mas também tem que ter recheio. Porque aquele pastel que a gente come e ele faz... Pastel de vento não dá. Pastel de vento não. É aquela ventania no rosto da gente, não dá certo. Isso. E aí ela também pode diversificar nesse... Pode. O recheio a gente pode colocar de calabresa. Sim, pode ser pode sim. Colocar de bacalhau. Bacalhau, né? Pois pode ser também um presunto com queijo. Presunto com queijo cremoso. Tá bom, né? Aqui a ameixa, eu tiro só um pedaço dela, tá? Para não ficar muito doce. Um pedacinho de bacon, tá? E aí a gente vai colocar aqui no meio só. E aí fecha só as 2 extremidades. Tá, porque mostra para a amiga de casa, o Samuel, aquele que já está pronto ali, para ela poder ver. Olha como é que ele fica. Assado, o recheio, para você de casa ver.
Justamente, o recheio fica aparecendo. Amostra, é. Como se fosse um pastel aberto, na verdade, né? Eu queria perguntar dos nossos convidados, mandam bem na cozinha? Sim. Mais ou menos. Ih, olha, Eduardo foi firme e forte! Sim, Eduardo? Sim. Qual é a tua especialidade, doce ou salgado? Salgado, doce. Não. Pudim de leite. Só pudim de leite. Não, pudim de leite pra... Com furinho. Ó. Aí! Ah, não pode! Não pode ter Uou, mandou bem! Furinho não pode. Não pode não, chefe? Não pode. Olha né? só. O pudim que é comercializado, ele tem que ser liso. Né? Tá vendo? Para dar uma aparência mais bonita e tudo mais, né? Ele fica mais degustativo. Né? Mas aquele com aquele... Muito bom, gente! Aqui, ó, as torteletes eu faço assim, ó. Olha, vamos pra tortelete. Olha, concentra, Márcia Costa. Vamos lá. Ó, coloquei as forminhas aqui de cabeça para baixo na massa. Depois eu viro elas e passo a mão. Simples assim, né? Simples. E assim eu faço 1.000, faço 2.000, faço 3.000 de uma vez. E esse bom humor e essa sua empatia toda, os alunos, então, curtem pra caramba, né? Pois é. Porque se for do jeito que ele tá fazendo aqui a aula dele, o pessoal deve amar. Inclusive, eles estão me vendo, quero mandar um beijo para meus alunos, que eles pediram, manda um beijo para mim, professor. Olha, gente, que legal. E aí, ele é assim, ele é gente fina assim aí com vocês também, ou puxa a orelha? De vez em quando eu puxo a orelha, isso aí... Tem que ser, né? Tem que botar ser. ordem na casa. Justamente, ó, acabei de ajeitar aqui, ó, bonitinho, ó. Tiro o excesso, se a massa estiver muito grossa na hora que a gente abrir, né? E aí, o recheio desse, eu faço um pouquinho diferente. Porque tem que ser um recheio mais úmido, né? Para poder... Esse é o recheio agridoce que a gente vai... Não, o agridoce Não, o agridoce foi aquele do... Esse daqui é o meu Deus, esqueci o nome. Do bacon com a... Isso. Da tartelete, ó. Só vou misturar aqui. Olha, como é que é o nome da menina que eu esqueci? Da ameixa. O bacon e a ameixa, assim. Eu esqueci o nome dela. Aqui eu só vou misturar o frango com o requeijão, que esse daqui é muito diferente, esse recheio. Que geralmente, quando a gente faz uma tortinha assim, uma tartelete, uma torta grande, a gente geralmente faz uma quiche, que é creme de leite e ovos. Eu não, eu tô colocando o requeijão, certo, né, aquele que a gente usa, bonitinho de copo, e 2 ovos. E aí eu misturo tudo. Esse, então, é o recheio. É o recheio da tortelete. Difícil, né? Então, posso fazer com bacalhau, posso fazer com calabresa, posso fazer... Aliás, eu particularmente eu não gosto muito, mas eu conheço gente que gostaria de fazer até com carne moída, né? Eu acho que ficaria muito gente, bom não fala também. isso, não fala isso, que essa produção... Jesus Cristo. Gente, vocês não sabem, lá na Twitter tem alguém que adora um negócio de uma farinha. Eu tô sabendo, eu vi o programa, eu tô sabendo. Gente! Olha, meu Deus do céu. Eu tô sabendo que tem gente que gosta de uma farofa. Pelo amor de Deus, tá vendo? Essa fama tá se expandindo, tá indo além fronteira, esse negócio dessa farinha, meu Deus do céu. Tem que chamar alguém de Manaus aqui no programa pra fazer aquelas farofas que eles fazem lá. Pois o pessoal lá manda bem nisso. Tem uma farofa que ele ia gostar, um prato que a gente chama de roupa velha. Já ouviu falar? Olha, tá vendo? É como se fosse... Chefe, então vem fazer depois aí. Venho sim, com certeza. É um prato que é de carne seca, com bastante farinha, com bastante cebola. Ganhou o pessoal lá da suíte. Vamos filmar agora você. Muito lindo! Olha, colocou lá, ó. É um prato muito antigo, isso aí mesmo. Muito antigo mesmo. E aí aqui eu só pinto meus pasteizinhos. Isso aqui é o modelo, tá, gente? É claro que o chefe faz assim em grandes quantidades, mas para você ver... Chefe Rodrigo hoje com a gente e muito legal essa companhia. Você que está fazendo aniversário hoje, está celebrando com a gente. Felicidade!
Olha, essa semana, junto com você, a gente está aí pensando nessa sabedoria viva do próprio Deus, que é Jesus, dentro da gente, vivo em nós, para orientar a nossa mente, a nossa vida, a andar sempre de glória em glória. O texto que é para você que está fazendo aniversário hoje é o mesmo da nossa oração. Felicidade. Está aí no vídeo. Essa é a nossa oração que nós pedimos a Jesus por você, ao nosso Pai glorioso, que dê a você espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Felicidades. Efésios capítulo 1, versículo 17. Muito bem, e agora, chefe? Agora eu só tô decorando. Olha o detalhe da decoração aqui, Samuel. Eu acho que a gente pode tirar aqui. Pra frente, podemos. Olha, agora esse aqui é para quem... Esse aqui é para ninguém inventar colocar farinha aqui no tartelé. Viu? Deixa eu tirar aqui, chefe. Aqui, ó, eu fiz uma decoração de gergelim preto que eu posso estar colocando, né? Agora é a decoração, então. Isso. E também é legal fazer isso porque as pessoas começam a aprender que, por exemplo, se eu faço um pastelzinho de frango, eu tenho como identificar que esse é de frango. Se eu faço um pastelzinho de camarão, eu pego e coloco o que vai decorar justamente um oréganozinho para poder saber que aquilo é de camarão. Como só forma de sinalizar. Né? Muito legal isso. Boa ideia. E aí agora é só ir pro forno, 25 minutos, e aí pronto, mandar para sua encomenda ou degustar. Maravilha. Vamos para o intervalo. Antes da gente ir para o intervalo, tem aí uma ótima sugestão da Rinodê para você. Dá uma olhada. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos em lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Torne-se um consultor Rinodê. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor.